Olá, internauta do Piauí Hoje. Nós estamos hoje com uma dupla de pesquisadores, arqueólogos, casal, que não é tão simples, né? De encontrar dois casais, deve, além da questão do trabalho, deve debater isso, inclusive em casa, né? Porque deve ser uma convivência muito boa, porque é muita coisa para trabalhar, né? Estamos com a professora Conceição Lage, ela é doutora pela Sorbonne, pesquisadora CNPq, e foi da universidade, está aposentada, mas continua ainda fazendo o trabalho de orientação de estudante do doutorado. O doutor Wellington Lage também, é doutor pela Universidade de Coimbra, também pesquisador, também da Universidade de Coimbra, mas são arqueólogos, os dois, né? E nós tivemos agora o Piauí, tinha como referência, e tem como referência a Terra da Capivara e a grande personagem Nied Guidon. O que significa essa perca para o Piauí e a importância de Nied Guidon, que a própria imprensa brasileira coloca uma das maiores arqueólogas do Brasil? Então, é um prazer estar aqui, falar com o internauta do Piauí hoje, né? Vamos falar, sobretudo, do assunto que muito nos interessa, né? Nied Guidon. Nied Guidon, eu acho que todos nós do Piauí temos uma dívida com ela, né? Ela levou o nome do Piauí para o mundo. E o Piauí passou a ser conhecido como um estado rico em sítios arqueológicos. Variedade, quantidade e antiguidade desses Também. sítios, das ocupações humanas no passado para as Américas. Até então não se conhecia um local na América do Sul com antiguidade de 25 mil, de 30 mil, e hoje já se fala em 100 mil anos. Então, doutora Nied Guidon foi uma grande mulher, uma grande pesquisadora, que não só se preocupou em fazer pesquisa, mas a preocupação maior dela era formar uma equipe local. Então, com a educação, ela chegando no Piauí, ela procurou logo a Universidade Federal do Piauí e ela falou de tão impressionada que ela estava com a riqueza arqueológica daqui. Naquela época, ela conhecia só a Serra da Capivara, né? E falou: olha, com essa riqueza a gente tem que formar uma equipe local. Então, olha, em 1978, ela fez o projeto e coordenou a primeira especialização em arqueologia aqui na Federal do Piauí, em 1978. Depois, em 1983, ela fez uma segunda especialização em arqueologia, também pela Universidade Federal do Piauí. E esse tempo todo ela era contratada como professora visitante da Federal do Piauí, e toda a equipe dela, Né? que trabalhava aqui, né? Então, ela conseguiu, de fato, não só levantar essa quantidade enorme de sítios de grande antiguidade, mas também já se preocupar em formar uma equipe local. Eu sou oriunda dessa turma de 1983. Tive oportunidade, nessa época, de conhecer a Serra da Capivara, que até então eu não conhecia, e, sobretudo, de conhecer também a arqueologia daquele lugar, que é surpreendente, que é maravilhoso. Mais de 1.000 sítios arqueológicos, quase 2.000 sítios arqueológicos, e de arte rupestre, e de uma variedade muito grande. A relação que a gente tinha era muito. Ela procurava sempre trabalhar com o local. A Nédia tinha uma característica interessante, ela brigava muito. Brigava. Ela ia e envolvia. Eu era auxiliar do governador e ela tinha uns embates muito fortes com o então governador Wellington Dias, e ela começava por cima, ia logo para o âmbito internacional. Quando vinha de lá não tinha jeito, era para resolver. Era uma estratégia importante que ela resolveu. Mas tem uma questão que o pessoal até hoje ainda. Você deve explicar um pouco isso, porque Serra das Confusões está ali pertinho, também riquíssimo. Eu conheço lá, eu fui uma delegação italiana e andei em vários espaços, tem muitas inscrições, riquíssimo aquilo ali. Por que essa coisa faltou pernas ou faltou recurso? O que foi? Ou era muito grande para dar conta? Era muito grande para dar conta, mas já foi feito o trabalho. Ela trabalhou lá na Serra das Confusões também, né? Ela trabalhou na Serra Mas das a primeira Confusões. pessoa que entrou na Serra das Confusões foi a Conceição. Porque daí surgiu o corredor, né?
Foi aqui o Núcleo de Antropologia Daqui, da Federal do Piauí. federal. Quem fez o levantamento dos sítios. Mas aí, Roberto, você falou que a NIED é em nível nacional, na realidade é em nível internacional. Agora a gente vê o tamanho dessa mulher, né? Exatamente. Então, agora vamos chegando. O Piauí é riquíssimo nessa questão da arqueologia. Eu visitei muito pela política, por outros aspectos. Eu fiz um trabalho com juventude, andei em muitos municípios. E o pessoal, vamos ver ali um negócio. É impressionante esse espigão que tem de São Raimundo, chegando até Oeiras, por ali. É cheio, tanque do Piauí, tem vestígio. Aí você vai ter um corte aqui, aí pega de Pimenteiras, segue para baixo até chegar lá no cânion. E é muita manifestação. Como é que vocês estão vendo isso? A pesquisa está iniciando, não está? Tem dificuldade? Como é que é isso? Olha, a pesquisa teve início em 1985. A gente, que era do Piauí, ficava assim, nossa, a Serra da Capivara é tão rica. E o restante? E o restante? Pois é, isso que eu... Fizemos um projeto para a FINEP, que era para reconstruir o quê? O mapa arqueológico do estado do Piauí. E conseguimos verba. Foi feito o mapa naquela época. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco o Piauí e descobrimos sítios arqueológicos em mais de 70 municípios. É isso que eu impressionante. Hoje é maior. Inclusive no litoral, na beira da mar. Nós temos sítio de arte no pé. Tem toda aquela... De norte a sul, de leste a oeste. É isso, que é um negócio impressionante. Uma riqueza enorme. Por onde a gente anda, tem sempre alguém falando, vocês trabalham com isso? Olha, lá perto, no sítio do meu avô, na fazenda. Agora, voltando na arqueologia, a polêmica foi resolvida com as escolas francesas, a escola americana? A polêmica, da forma como você disse, a NIED sempre vem por cima, né? Então, ela fez vários testes com relação do tempo, carbono 14, etc, etc. E era sempre contestado pela escola americana. A escola francesa, a maioria aceitava, mas alguns eram reticentes, certo? Então, o que ela fez? Bom, estão duvidando? Então, eu vou botar onde vocês fazem. Pronto, trocou o laboratório. Só isso. Ela trabalhava com laboratório na França, Isso. E aí passou a ser... E aí ela fez na Beta Analytics nos Estados Unidos. Aí é inquestionável. Ela falar que porque ia questionar a própria lógica. Não, e aí o que acontece? O maior, entre aspas, adversário que ela tinha nesse sentido, escreveu um artigo reconhecendo. Quer dizer, isso aí é um documento assim, definitivo. Para uma estudiosa, pesquisadora, algo assim, fora de... Para ela foi. Mas o interessante é que ela tinha certeza. Em momento algum, ela duvidou dessa possibilidade. E ela falou, porque continua tendo uns que negam, que não aceitam, mas a maioria hoje já reconhece. Né? E reconhece. E ela falou assim, olha, só vão aceitar quando eu morrer. Quando eu morrer, foi ela falou. Diga uma coisa, o Piauí tem uma marca arqueológica, qual seria ela? Na realidade, a gente que anda muito por esse interior aí, existem estilos diferentes em cada região. É isso? Se a gente for aqui para o lado norte, né, não tem muita semelhança com o que está lá em São Raimundo, por exemplo. Mas mais semelhança com o Rio Grande do Norte. Ainda não. Rio Grande agora não é a mesma coisa que tem no Ingá. Não é, né? O Ingá é extremamente artístico. É uma beleza plástica fantástica, o Ingá. A gente até questiona, por que só existe ali uma pedra de 25 metros. 25 metros por 2,20 de altura. A gente trabalhou lá, passamos um ano trabalhando lá. E outra que é a pintura, né? Que tem uma adição de pigmento. Ah, sim, de pigmento. E que tem uma variedade enorme de cores, né? Mas, por exemplo, 7 cidades já tem uma específica. Ela tem uma marca própria. Tem uma marca própria. Por exemplo, carimbos de mãos. Então, como é que está a universidade? Nós só tivemos realmente apoio da Universidade Federal do Piauí no início, quando a doutora Niede chegou, que era o professor Camilo, que tinha uma sensibilidade fantástica. Era outra série. Só para você ter uma ideia, ela chegava em Teresina, já tinha um carro da universidade esperando ela no aeroporto. Você vê a importância de um cara que dá tem uma visão. Né? Só que depois dele... Precisa citar não? Pois não precisa citar nomes, né? Mas acabou esse apoio. Olha,
tivemos um projeto para criar a graduação de De arqueologia. arqueologia. Ela nos ajudou muito. Por onde ela andava, ela trazia Programas. programas Programas de de diferentes cursos, universidades, de cursos de arqueologia, me entregava. Fiz projeto todo bonitinho. Seria a primeira universidade do Brasil a ter uma graduação de arqueologia numa universidade pública, Federal do Piauí. Nós perdemos essa oportunidade. Infelizmente, perdemos essa oportunidade, porque na época o que ouvimos foi só, mas é mais despesa, a universidade já tem tanto. Aí acabou. Não Em enxergar. relação com a Universidade Vale de São Francisco, como é que é isso? Depois ela foi criada, apesar de ter sido o mesmo governo, o mesmo governo que quase acabou com as universidades, né? Permitiu, abriu essa janela. Ele abriu lá essa Universidade Vale de São Francisco. Continua os alunos indo lá hoje? Diga-se de passagem que o programa estabelecido lá foi copiado daqui, né? Interessante. Olha, está aí uma informação. Foi adaptado, né? Foi adaptado para lá. Mudou o nome. Você vê a questão da oportunidade. Mas isso acho que é em off, eu não sei se vale a pena. Né? Aí, agora, o Piauí é o único estado brasileiro que tem 2 graduações em universidades públicas. Com pós, né? E 2 pós também em arqueologia, né? Então, é importante ressaltar também que depois que descobriram o curso de arqueologia, que ele começou a crescer, criaram as pós-graduações, etc., né? A própria universidade começou a perceber que a arqueologia é multidisciplinar. Então começou a aparecer, por exemplo, ela é química, eu também sou químico, mas ela é química, né? Nos conhecemos na faculdade. Aí o curso de química começou a se interessar pela arqueologia. A biologia começou a se interessar. A física, a antropologia, a sociologia, a linguística, né, de linguagem, geografia, né? Ou seja, de repente, hoje tem um time na universidade, um time grande, de doutores. Então vocês quebraram um paradigma da Federal. Quebramos um paradigma, né? Porque ninguém conversava. As bolhas, né? Importante. A gente conseguiu, por exemplo, nós tivemos aluna que veio da Argentina fazer mestrado com a gente. Nós tivemos alunos que vieram fazer análise química de pigmentos na Colômbia. Nós fomos já para Peru. Nós já fomos para Uruguai, nós trabalhamos. Campo, Uruguai, na Argentina, Peru. Nessa parte da conservação. Então ficou, sabe, o tamanho da arqueologia ficou no bom tamanho, onde merecia, bom tamanho, onde ela sempre merecia. Parabéns aí pelas iniciativas. Agora, vamos aqui para a pesquisa mais recente que tem a ver com 2 estados, e a gente sabe da complexidade federativa que tem isso, mas nós estamos falando de ciência. Eu acho que a ciência supera essas barreiras em determinados momentos. Vocês têm uma pesquisa na Chapada do Araripe, né? Toda aquela região ali, que envolve uns 12, quantos municípios do Piauí? 9 municípios do Piauí. E como é que está isso? Começou quando? Como é que está essa questão hoje? E o que ele tem de riqueza arqueológica? Começo? Então, bem, a história é a seguinte. Lá para o idos 18, 19, nessa passagem, na região do Cariri tem uma fundação chamada Fundação Fundação Casa Grande Memorial Homem do Cariri, né? Que é uma fundação que mexe com criança, que trabalha com criança, e a diretora, que infelizmente já faleceu, era arqueóloga. E nós nos conhecemos nos trabalhos de arqueologia. Então, essa fundação começou a perceber a necessidade de colocar todas aquelas manifestações culturais que existem na região do Cariri, que não são poucas, né, em evidência. Estavam morrendo, os mestres de cultura estavam morrendo, etc. Então, eles começaram a fomentar isso, a trazer para dentro da fundação esse pessoal, essas manifestações. Provocou a Federação do Comércio, né, o FEComércio do Ceará, a participar também. Eles foram os primeiros a entrar de cabeça nesse projeto. E, de repente, em 2019, achamos que deveria ser um negócio muito maior do que já está, né? Já tínhamos provocado muita gente, então seria interessante que a gente fosse para um nível, um patamar mais alto. Aí vamos transformar isso daqui num patrimônio
mundial, né, É da um patrimônio humanidade, misto, né? misto, Natural patrimônio misto, natural cultural. e também cultural. cultural. Pronto. Foi o suficiente para começar a chamar a atenção. Todo mundo interessado. Então, a Federação do Comércio, a FEComércio do Ceará, foi a primeira a entrar com o SESC, né? O SESC está lá desde o comecinho. Aí entrou a URCA, a Universidade Regional do Cariri, né? Depois veio a Secretaria Estadual, a Municipal primeiro, Estadual de Cultura, começou a subir também. Na época, o ministro Camilo hoje era o governador do estado e é da região, então ele se interessou, visitou várias vezes e começamos a trabalhar essa possibilidade de transformar a região num patrimônio da Unesco, né? Então vamos lá, vamos lançar a nossa candidatura para lá. E para que precisa? Bom, precisa que tenha um órgão oficial tomando conta disso. E quem foi? O IFAM. O IFAM de Brasília mandou o responsável para lá e começamos a trabalhar. Um trabalho assim, hercúleo, um negócio impressionante, né? E a Chapada do Araripe, que é onde está os Cariris, né? Ele não é só o Ceará. O Ceará é a maior parte, mas nós temos Pernambuco e Piauí. Conheço os Cariris lá de Queimada Nova. Queimada Nova faz parte. Inclusive nesse último final de semana, nós tivemos um seminário lá, exatamente para tratar disso, e as meninas da Queimada Nova foram apresentar o projeto delas. Serra Grande, né? Foram apresentar o projeto delas, que está top, né? Fantástico. Teve um investimento grande lá, está muito bom lá atualmente. Então é isso. Então, aí o pessoal do Ceará assumiu com corpo e alma isso, os professores da URCA começaram a trabalhar pesquisa, fazer o mapeamento cultural da região, né? E a gente, o penúltimo seminário foi em Exu, exatamente na época do aniversário do Luiz Gonzaga, então o centenário do Luiz Gonzaga foi o último encontro que a gente teve. E Exu também faz parte da Araripe. Então foi aí que o estado de Pernambuco entrou no jogo, né? E a gente brigando agora para o Piauí entrar também, com esses 9 municípios que tem lá. A questão é que o Piauí começa a fazer o mesmo que o Ceará iniciou, Pernambuco começa agora, que o Piauí também se interessa, porque nós vamos ter, em termos de economia da cultura, algo importantíssimo. Exatamente. Então, olha, tem um diferencial o Piauí. Enquanto a porção do Ceará tem até hoje cadastrado 20 sítios arqueológicos, né? Em Pernambuco tem menos de 10, né? No Piauí tem 66. Já cadastrados? Já cadastrados. Só dentro da Chapada do Sítio arqueológico. Só na Chapada. E por que vocês não divulgam isso? Por que vocês não divulgam? Seria bom. Ou é uma questão de prudência acadêmica? Ou não. Não, a gente tem que fazer uma coisa para Então, a gente precisa fazer mostrar seminários nesses municípios. Um book, uma coisa. Do Piauí, que pertence à Chapada do Araripe. Então, por exemplo... A gente já encontrou lá... O que tem mais interessante nessa, assim, que possa chamar a atenção de visitantes, assim? Caldeirão, né? Caldeirão tem, inclusive, Caldeirão, se eu não me engano, tem um mestrado já defendido, não é isso? Caldeirão, Uma pessoa fazendo a pesquisa. Já acabou. Já defendeu, acho, se eu não me engano, defendeu? Não, ainda não. O que tem, assim, lá em Caldeirão? Assim? Não, na realidade, em toda a região são sítios de arte rupestre. Arte rupestre? Arte rupestre. Não foi escavado. Não foi feito. Nem foi escavado. Arte de vestígio, não. Com certeza, arte rupestre existe, a gente conhece, mas assim, ainda não foi feito um estudo mais aprofundado. Um estudo mais de... Se escavar, encontra. Do ponto de vista de sítios mesmo, né? Aumentava, sei lá, as dissertações de mestrado, que seja. Vocês querem ver se encontra um vestígio de atividade humana. Isso, mas... A arte rupestre lógico, se está ali... Já é um vestígio. Mas aí, a coisa mais, vamos dizer, material... Mas o Piauí precisa entrar com gosto. Então, e nesses 6 anos, praticamente 6 anos, nós tivemos lá, nós que representamos o Piauí, né, só nós, mas nós tivemos o reitor da Universidade Federal, que era o professor Arimatea, ele foi lá assinar um convênio, né? Assinou um convênio de parceria. Com as 3 universidades? Não, aí pegou a URCA, Ceará... A Federal
E de Pernambuco E também? não, e a Fundação Casa A Fundação, Grande. e a Fundação. Certo. Pernambuco Né? não entrou. Isso requer Aí uma tivemos regulação esse, federativa, nós tivemos depois a visita do vice-reitor, de um outro vice-reitor, da última gestão, também esteve lá. Quem mais do Piauí? Aí agora, recentemente, a assessora de comunicação da Federal esteve lá agora, esse A final de reitora, semana, né? representando a reitora. Então, Então, a representação piauiense, infelizmente, só ficou nesse nível. Infelizmente, pelo menos teve. Então, a gente já tentou vários contatos com o governador, com alguém que pudesse. A gente não tem força, né? E não conseguiu. O secretário de Cultura nem subir a escada. Não conseguimos nem vocês chegar. formalizaram? Sim, tem convite feito pela FEComércio. Quem faz a agenda Eu sei dele. que tinha, mas aí precisa ser uma coisa de impacto para poder olharem, né? Porque veja, o investimento não é pouco. É isso que eu ia falar, financiamento. O Como é que investimento seria não é isso? pouco porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Ceará, que está bem avançado. Equipes da URCA, da Universidade Regional, eles montaram uma equipe com professores e alunos para fazer o mapa cultural da região. Então No eles campo sabem, da antropologia. mas o mapa, O patrimônio, em geral. o mapa cultural, ele sabe em cada ponto da serra, da Chapada, Onde tem tem alguma manifestação, alguma coisa. E o incentivo da FEComércio sempre, né? Então teria tem, por que envolver exemplo, aqui a FEComércio eles daqui, pegaram a aqueles poder- mestres, eles estão pegando aqueles mestres da cultura, né? Então, um artesão, Eles chamam de griots também, né? Os mestres da os mestres, cultura imaterial, né? eles criaram um museu orgânico, quer dizer, o objeto de estudo é vivo. Isso está onde? Em qual Na município? região. Tem na Nova Olinda, tem Nova Olinda, que Patangi, é o lugar. Nova Olinda, Patangi, no Crato, E no entendeu? Piauí não tem Não uma tem porque referência não existe um mapa. do município do Piauí, nenhum está tendo referência? Qual é a que tem Só lá? tem só tem a Queimada Nova, Só. Porque esse daí é um trabalho que Esse Simões a gente sabe que tem muita coisa para fazer. Simões A gente encontrou com a secretária. é o único município que de vez em quando aparece por lá. Muito interessada, mas ela não tem um incentivo, entendeu? Isso é uma questão cultural também, né? O professor falou, o Camilo Filho, ele falava uma coisa muito doida, ele dizia assim, por que o Estado não se desenvolveu? Ele disse assim, professor, como é que o povo que foi tangido pelo gado pode pensar? Ele era muito... Então, nós estamos aqui chegando para o encerramento, foi muito positiva esse debate, que precisa, inclusive, ser mais ainda aprofundado para poder chamar a atenção das autoridades, principalmente da área da cultura, e a gente quer iniciar por aqui, pelo portal, né? E estamos à disposição também para vocês colocarem o que tem de novidade, as coisas que possam ser colocadas. Então, agradecer a presença da professora doutora Conceição, professor doutor Wellington Lage. Então, foi muito gratificante para mim também, que sou professor, e ver dois doutores falando sobre arqueologia, essa riqueza que o Piauí tem. Nós finalizamos por aqui, Piauí hoje, agradecemos a expectativa de todos os nossos internautas.